Diversos insetos podem causar prejuízos diretos à pecuária e comprometer a produção de carne e leite. Os pecuaristas desejam enfrentar e combater essas pragas, devem agir com base na sua identificação, manejo preventivo e controle na área de produção. Ao vivo eu converso agora então com a engenheira agrônoma e técnica de sementes, Andresa Cruz. Oi, Andresa, bom dia para você. Bem-vinda aqui ao nosso Bem da Terra. Olá, Renata, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Bom, eu estava vendo ali, me chamou bastante atenção a quantidade, né, hoje de insetos que a gente encontra numa pastagem, aí uma média de 500. Obviamente que a gente tem os que afetam mais aí em alguns casos, né? Por exemplo, a gente tem as cigarrinhas, que tem que ficar bastante atento, e outros também. O que o pecuarista ele deve realmente ficar bastante ali importante, usar como forma de aliado até, né? Porque a gente sabe que a pastagem, ela veio por muito tempo, por muitas décadas, até um pouco esquecida, né? Não existia essa grande importância como a gente tem hoje, né, de entendimento aí, perfil do solo, como a gente tem de recuperação de pastagens degradadas, ou seja, hoje as pesquisas são muito avançadas nesse sentido e claro que entra aí o elemento também dos insetos, das pragas, né? Então eu quero saber hoje qual que é a grande importância, o que o produtor, o pecuarista, de fato, ele deve ficar mais atento. Então, Renata, é interessante você comentar, né, que as pastagens já estão aí há muitos anos, desde a colonização do Brasil a gente tem produção animal a pasto. Algumas pastagens vieram introduzidas desde a década de 70, que estão sendo melhoradas, as braquiárias e os pânicos. Então você vê uma melhora, uma intensificação da produção. E antigamente a produção ela não era medida, então muitas vezes ocorriam ataques, mas isso não era contabilizado. Hoje, cada vez mais, o produtor tem as contas do quanto a pastagem ela pode ser prejudicada por um inseto, quanto isso pode impactar no seu gasto, nos seus custos e na sua rentabilidade final. Então, por isso que o produtor tem que sempre ficar atento aos insetos que podem vir a atacar. Hoje a gente tem os principais, que são as cigarrinhas e as lagartas, que são as que mais atacam as pastagens e causam danos econômicos. E a gente tem outras que vêm aparecendo, algumas mais regionais, como a pulguinha saltona, você tem o percevejo castanho. Então, esses outros insetos, eles sempre estiveram presentes, como você já disse, tem mais de 500 tipos de insetos presentes nas pastagens. Mas a gente diz que é uma praga quando esse inseto está em desequilíbrio com o meio ambiente e quando ele causa um dano econômico à pastagem. Então, o importante os insetos sempre vão estar lá. Né? Então é importante o produtor sempre ir monitorando para ver quais insetos estão chegando a causar danos nas pastagens e aí sim ele vai buscar uma alternativa para fazer um controle caso for necessário. Como é que a pesquisa, né, vem servindo aí de grande aliada e aos pecuaristas? Você entende e compreende que essa capacitação profissional de todos os envolvidos aí dentro desse segmento da pecuária tem se atentado mais, né? Qual que é a sua percepção como especialista na área? Com certeza, a gente vê aumentando os casos de pragas que estão atacando as pastagens e a gente vê aumentando também os produtores relatando isso para nós. Então, a gente trabalha com um produto que é a pastagem, a semente do pasto. A gente monitora esses pastos, esses produtores, então, nesse começo, nesse início do desenvolvimento, e muitas vezes eles vêm dizer para nós que está tendo um ataque de lagarta ou um ataque de pulguinha, tiram fotos, mostram para nós. Às vezes eles nem conhecem o inseto que está atacando, então a gente tem que fazer parceria com a Embrapa, com outros institutos para ajudar a gente a identificar qual seria esse dano, se é realmente um dano de inseto ou se é um outro tipo de dano. Então a gente está vendo crescer essa interação do produtor buscando entender o que está acontecendo, buscando medidas rápidas para acompanhando esse início de desenvolvimento do pasto. Porque a gente via antigamente, era o produtor lançando a semente e deixando lá. E aí depois de 2, 3, 4 meses ele ia voltar na área, ia chegar lá e às vezes não ia ter germinado nada. E muitas vezes nesse início, nesses primeiros 5, 10 dias que a plantinha começou a desenvolver, a lagarta já começou a atacar. E aí você perde e muitas vezes
a culpa vem em cima da semente. Ah, sua semente não germinou. Então, se não tem esse acompanhamento diário, desde que começa a germinar a plantinha até ela se estabelecer, você não consegue dizer o que pode ter acontecido caso não venha a ter um estabelecimento que você queira no final. Então, a gente vê sim essa crescente busca por tecnologia que o produtor, tanto pecuarista quanto a integração lavoura-pecuária, então os agricultores também estão usando pasto e também estão trazendo essas informações para nós. E essa interação entre a pastagem e a agricultura tem um benefício muito grande, que é de você ter mais inimigos naturais, você diversificar, porém você também tem insetos diferentes atacando a pastagem. Então, tudo isso tem que ficar atento. Certo. E investimentos, né, nessas tecnologias também tem sido acessível não só para médios, grandes, mas os pequenos também? Tem se observado essa questão? Sim, hoje a gente tem diversas moléculas de inseticidas no mercado, a gente tem inseticida biológico também, natural, que dá para ser utilizado no combate a algumas pragas. E muitas vezes é importante fazer o monitoramento e entender a quantidade de pragas que está atacando, porque às vezes aquela quantidade, dependendo do manejo mais de adubação e melhora da saúde da planta, a própria planta consegue combater isso e com os inimigos naturais, fazendo rotação de cultura, você consegue equilibrar melhor os insetos, né? Então, isso é importantíssimo. Mas sim, hoje o mercado está pronto para atender pequenos, médios e grandes produtores. O que tem que ficar atento sempre é o nível de dano econômico. Então, para ver se realmente aquela quantidade de inseto atacando é prejudicial e precisa de um controle, ou se também, dependendo do cultivar, se é necessário fazer a troca do cultivar, porque às vezes você gasta com inseticida e não vale a pena. Vale a pena você trocar um cultivar para um cultivar mais resistente também. Com certeza, e você tocou num ponto muito importante que a gente sempre vem detalhando aqui no programa sobre esse casamento, né, dos bio, né, e utilização aí de inseticidas biológicos junto, de repente, com os convencionais, que é um casamento que vem dando bastante certo, né, não que um substitui o outro, mas auxilia, sim, o trabalho do outro, né, Andresa? Com certeza, principalmente no caso de cigarrinhas, a gente vê que tem dois tipos de ataque. Tem o ataque do adulto, que é o inseto adulto, que ele vai sugar a parte aérea da planta, e você tem a ninfa, que é o estágio, né, larval ali do inseto, que ele vai atacar mais a parte da raiz. Essa ninfa, ela faz uma proteção, ela tem uma espuminha que ela solta para se proteger dos inseticidas químicos. Então, se você faz o controle só com inseticida químico, você vai só pegar as adultas, as ninfas vão estar protegidas. Se você faz o consórcio do inseticida químico com o biológico já sim pode atacar as ninfas e aí você tem um controle muito mais eficiente dessas cigarrinhas. Perfeito, Andresa. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade de conversa. Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom dia para Tchau. vocês. Bom dia.